gurizada medonha das minhas redes sociais, aqui quem vos fala, Vinícius Kinksel, do canal Palavra de Satoshi. E bem, como diz o nome, a ideia do canal é levar a Palavra de Satoshi adiante. Hoje, na voz do ilustre Alexandre Leite, do Meetup de Porto Alegre. Então, Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar e ser um podcaster nesse canal Bitcoiner. E então, antes de tudo, por favor, introduza-se, apresente-se para o pessoal que está aí do outro lado da tela. Quem é Alexandre, o Bitcoiner? Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite, Vinícius. Eu que agradeço. Bom, o que eu posso dizer assim de relevante sobre a minha biografia? Eu trabalho como desenvolvedor, né? Então eu tenho uma familiaridade com sistemas, né, em geral, e eu particularmente já gostava, né, na época que eu comecei a me interessar por Bitcoin, eu já gostava de sistemas distribuídos. São sistemas, né, que rodam em múltiplos computadores, né, interagindo entre si. E o Bitcoin, eu descobri o Bitcoin em 2011, eu vi uma manchete na Exame, se não me engano, falava que o Bitcoin era uma moeda que tinha valorizado na época mais de 200.000%. Imagina, 2011. 2011. O Alexandre conheceu o Bitcoin em 2011, quando a moeda valorizou 200.000%. Imagina. Eu nem imagino quantos milhões ou bilhões de por cento hoje representaria isso. Não, já deve ter valorizado desde o início, né? Porque naquela época já era 200.000%, né? Mas eu nunca fui alguém da área de investimentos ou muito atraído por ganhos exponenciais, tal. Aquilo me chamou a atenção no primeiro momento, é verdade. Eu já tinha ouvido falar em uma moeda descentralizada, eu acho que um ano antes, alguma coisa assim, um colega de trabalho que ele tinha ouvido falar na faculdade. Aquilo me chamou a atenção, mas não ouvi falar mais. E daí, quando eu vi essa manchete, eu fui ler um pouco mais e vi que aquela moedinha estava indo, né? Ela não tinha morrido e ela estava ganhando tração, assim, ela estava ganhando adoção aos poucos, mas ainda era muito recente. Era muito técnico ainda, né? Você imagina, hoje já é difícil de enviar, receber, imagina na época. Mesmo meus colegas, né, de faculdade, de trabalho, que eram da área de TI, para eles eu parecia um ET quando eu falava de Bitcoin, né? Minha família, então, amigos... Se tu fala de Bitcoin hoje, vai ter, imagina, 10 anos. Exatamente. É difícil até de entender o que representava na época, assim. Eu mesmo me sentia meio louco de gostar disso aí. E eu me interessei mais, tem aquela brincadeira que o pessoal faz, né, aquele meme, né, eu estou pela tecnologia. Eu realmente comecei pela tecnologia, né. E é um baita meme, né, eu não estou aqui pelo dinheiro, estou pela tecnologia. Claro que depois vem essa questão de investimentos, eu aprendi alguma coisa de investimento, até hoje não me interessa muito de trade e tal, mas eu aprendi alguns conceitos de investimento por conta de estar envolvido, né? O que sempre é bom, né? Eu acho que mercados em geral é uma coisa muito mal compreendida pelo cidadão comum, né? Ele não entende muito bem esses conceitos de mercado, então existem muitos conceitos, misconceptions, como se diz em inglês, muitos conceitos vazios, errados, que as pessoas têm como uma verdade absoluta, mas na verdade são muito errados, né? E o Bitcoin, ele ajuda a colocar isso em evidência, né? Fazer as pessoas refletirem e mudarem esses conceitos. Mas eu acho que eu já estou me alongando demais, né? Não, mas que isso. Galera do outro lado da tela, por favor, prestem muita atenção nas palavras do Alexandre, porque se tem alguém que Satoshi iluminou, é Alexandre. Não em vão que ele é a primeira pessoa que eu conheci, acho, no mundo Bitcoin aqui em Porto Alegre, acho que fosse tu, né? Foi o Alexandre, foi o primeiro Bitcoiner assim, que eu conheço, e
e está desde os primórdios, assim, desde que nasceu o negócio, né? Porque o Bitcoin ele começou a ter preço mesmo, assim, na cotação da moeda estatal em 2011, né? No final de 10, começo de 11, ele em 2011 eu não conseguia nem achar para comprar, nem para experimentar. Não. Nem se fosse 2011 não tinha compra e venda, tinha mineração. Né? E eu só tinha Bitcoin que minerava. E eu cheguei, o detalhe é que eu cheguei a minerar o pessoal fala minerar com ASIC, né? Minerar com equipamento especializado. Eu cheguei a minerar no navegador. Sim, naquela época só se minerava com o navegador. O ASIC, esse aí acho que veio em 2014, né? 2015, por aí. Não, acho que veio em 2012, no primeiro halving, mais ou menos no primeiro halving já começou o ASIC. O ASIC já se minerava em FPGA, FPGA, não lembro. Para quem está do outro lado da tela e está com um pouco de dificuldade de entender as palavras técnicas, o ASIC é uma placa, né? É um equipamento específico para processar as informações em grande escala que o Bitcoin necessita, né? Então o navegador ele deixou de ter capacidade suficiente e tu precisava de algo mais potente. Então tu começou a passar então a ter que adicionar uma placa para começar a ter poder computacional para poder fazer as minerações, né? E Alexandre, cara, esse canal aqui ele vai pegar todo tipo de público, acredito eu, né? O tempo dirá. Sim. Ele vai pegar desde a pessoa que vai vir aqui para aprender do zero, como ele vai pegar monstros como o Alexandre que dominam, assim, pode dar aula para pós-graduação, né? Então, a ideia, como diz o nome do canal, é levar a palavra de Satoshi adiante. Então, a gente tem essa missão quase que impossível de popularizar o Bitcoin. O que Alexandre e eu estávamos fazendo agora, antes de entrar no ar aqui? Nós estávamos baixando uma carteira de Bitcoin para tentar enviar na Lightning Network, que é uma rede do Bitcoin. Então, eu vou chamar o Alexandre de professor. Vou dar essa liberdade de chamar o Alexandre de professor. Então, eu gostaria que o professor Alexandre explicasse para as pessoas aí do outro lado da tela essa diferença entre Lightning Network e on-chain, que é via blockchain. Como é que tu tentaria explicar isso para uma pessoa leiga que está do outro lado da tela e não está entendendo lufa nenhuma? Sim. O Bitcoin, ele foi um primeiro passo, uma primeira etapa para a criação de uma moeda verdadeiramente descentralizada, né? O que é uma moeda descentralizada? Eu pergunto isso como se eu estivesse lendo alguma pergunta que alguém estaria escrevendo. Porque, por exemplo, desculpa te interromper, peço perdão. Né? Tipo o Faustão que fica interrompendo os convidados, peço perdão. Mas é que eu fico imaginando o seguinte, quando eu falo moeda descentralizada, até que ponto alguém leigo entende? Eu imagino, eu estou tentando falar com a minha tia, né? Uma pessoa extremamente leiga, né? Que não entende lufa nenhuma de economia, de dinheiro, de não sei. O que tu quer dizer com descentralizado? Uma moeda descentralizada é uma moeda que não depende, né, ou não é controlada por um ente central ou alguns entes centrais. Então, é uma moeda que não depende de uma empresa, que não depende de um banco, que não depende de um governo, algumas empresas, bancos ou governos. Ela funciona, vamos dizer assim, sozinha na internet, certo? Isso tem algumas vantagens. O descentralizado por si só, né, não é o descentralizado só adiciona, por si só ele só adiciona complexidade. É mais difícil fazer algo descentralizado, mas existe uma razão para isso. Existem motivos para algo ser descentralizado. E no caso por exemplo, o primeiro exemplo que eu poderia citar de aplicação descentralizada seria aquela de compartilhamento de arquivos. Hoje em dia existem alguns aparelhos de TV, né, box set, não sei o quê, que eles funcionam em cima da rede torrent.
ou seja, não existe um servidor central onde estão armazenados os filmes. Os filmes eles estão armazenados nos próprios aparelhos esses, ou em vários outros servidorzinhos, né, se não tiver armazenado no aparelho. Mas, ou seja, não existe um ponto central que possa, que caso desconectado da internet, o serviço saia do ar. E isso faz com que o serviço seja muito resiliente, porque se cair um ponto, né, um dos nodos, né, o serviço não sente isso, o usuário não sente isso, ele não depende que exista um servidor, que exista algum equipamento específico em algum lugar para o serviço funcionar. E isso tem algumas implicações, né? Por exemplo, um atacante não conseguiria derrubar o serviço, porque teria que derrubar milhares de nós, milhares de equipamentos, né? E no caso do Bitcoin, isso é muito mais relevante. No caso do compartilhamento de arquivos, isso ajuda porque isso aumenta a largura de banda, ou seja, aumenta a quantidade de servidores fornecendo o serviço. Pode existir um servidor mais perto de mim, por exemplo. Eu não preciso baixar aquela informação de muito longe e gastar uma banda de rede, de backbone da internet que ficaria saturada, né? E no caso do Bitcoin tem essas vantagens também, mas tem uma vantagem que é crucial. Como é que funcionava o dinheiro tradicional, o dinheiro antes do Bitcoin? Como não existia essa alternativa descentralizada, sempre se dependia de um ente central, o governo, né, um banco, uma empresa, etc. E aí existe o risco dessa dependência. No momento que tu depende de um ente central, e como se trata de dinheiro, ele pode não se comportar corretamente, né? E também pode ser roubado, né? Também pode ser maquiado. Ser maquiado. Existe a possibilidade desse governo, por exemplo, não se comportar bem. Ou o que é não se comportar bem? Por exemplo, se o governo começar a imprimir dinheiro de forma desenfreada. Muito obrigado. Desenfreada. Ou seja, isso os governos vêm fazendo, né? É uma coisa que as pessoas não têm muito em mente isso, né? Isso é uma questão que nós estávamos falando dos misconceptions, né? Que hoje em dia se acredita que a inflação é causada pelo empresário malvadão que vai lá e aumenta o preço do produto. Quando, na verdade, se a gente parar para pensar, por que num lugar tem inflação e no outro não tem? Será que o empresário de um lugar, ele ou se torna, de repente, malvadão? Não, né? O que acontece é que em alguns lugares, em determinadas épocas, o governo começa a emitir mais dinheiro. E esse dinheiro, no primeiro momento não, mas fatalmente ele chegará à economia popular, né? E aí ele causará uma pressão inflacionária, que a gente chama, né? Ou seja, ele causará um aumento da demanda por produtos e serviços, sendo que a oferta é aquela oferta possível, fisicamente possível, né? Que depende dos recursos, que são finitos, etc., né? Então, até um certo ponto, quando você aumenta a demanda, você estimula a oferta. Mas se isso passar de um certo limite, o que vai acontecer? Vai haver muito dinheiro para pouco produto e pouco serviço, né? E isso, eu resumiria isso, então, o abuso que os governos fazem do seu poder de emitir, de regular a moeda, né? Como o governo não tem ninguém que o controle muito bem, eles estão mais ou menos, né, de dono do campinho, eles acabam fatalmente abusando do seu poder, né? E não só nessa área financeira, mas em diversas outras áreas. Aí a gente vê o governo abusando da confiança das pessoas, né? Isso não é novidade para ninguém. E com o dinheiro é uma coisa muito séria, né? E fora a questão de que o dinheiro estando no banco, né? E cada vez mais os governos estão acabando com as moedas em papel, né? Que é a única moeda que realmente fica na tua mão, mas também pode ser, o governo pode revogar aquela moeda e trocar por outra, né? Já aconteceu. Trocentas vezes. Quando houve o Plano Real, eles realmente tiraram toda uma moeda e botaram outra, né? Não foi só carimbado, né? Então, se tu tinha aquele papel e trocou, já era. Se tu não trocou, tu
Perdeu o dinheiro, literalmente, foi confiscado o teu dinheiro. Então, olha o que acontece, é um bem que tu fica dependendo do governo, né? E aí as pessoas, mas o governo dá para confiar. Talvez algumas pessoas confiem no governo, mas olha outros governos aí. Governo da Venezuela, né? Governo da Argentina, que tomam decisões não muito convencionais, não muito ortodoxas, né? E são decisões muitas vezes malucas, né? E que confiscam o dinheiro da população de uma forma muito aleatória, né? É difícil tu confiar, tu juntar dinheiro a tua vida toda e confiar a tua poupança nas mãos do governo, digamos assim. Então esse é um motivo fundamental para ter Bitcoin. Outro motivo fundamental é a liberdade de tu usar o teu dinheiro. Cada vez mais o dinheiro eletrônico ele vem sofrendo tentativas de censura, né? Já existem casos de... Eu poderia citar agora o caso da guerra, né? Ucranianos e russos impossibilitados de usar o seu dinheiro, entendeu? Por questões diversas, inúmeras, né? Mas o fato é que o cara anda sem o seu dinheiro e o cara é um cidadão comum, ele não foi ele que causou a guerra. E às vezes o cara não está nem na Rússia nem na Ucrânia, ele tá nos Estados Unidos e tá com o seu dinheiro bloqueado. Olha o transtorno que isso ocasiona. Exato. E fora as restrições que existem, malucas, que o governo cria aqui e acolá para tu mandar dinheiro para fora do país, por exemplo, né? Ou mesmo dentro do país, podem surgir CPMFs e coisas malucas que o governo cria, porque o cidadão comum, quando não tem dinheiro, ele aperta o cinto. O governo, quando não tem dinheiro, ele mete a mão no teu bolso. Essa é a verdade, entendeu? E ele também, a seu bel prazer, pode criar regras, regulações e te pedir de usar o teu dinheiro, né? Como você quer. Daqui a pouco, tem umas piadas aí, mas cada vez é menos piada e mais realidade. Que o cara liga para a pizzaria e a pizzaria diz que não pode atender ele porque ele tem colesterol alto, né? E a gente vê coisas como essa acontecendo. O sujeito não pode botar o saleiro em cima da mesa. O governo cada vez mais te controlando, até empresas fazendo isso, né? Querendo se meter na tua vida. E com dinheiro isso é muito sério, porque o dinheiro é o teu poder, né? De sobreviver, né? Então, se você não tem acesso ao próprio dinheiro, você está acabado, né? Exatamente. Você não consegue fazer nada, você não consegue nem sair do lugar. Então, o Bitcoin, ele surge como uma alternativa, né, uma possibilidade de uma moeda que não depende de governo, que não precisa de governo. E ao não depender de governo, né, ele pode, obviamente, ser regulado por leis e tal, mas acontece que o governo é muito limitado naquilo que ele pode efetivamente fazer para limitar o uso do Bitcoin. Seria muito fácil um cidadão burlar qualquer tentativa de regulação, de travamento do Bitcoin, entendeu? Pela forma como ele funciona. Porque ele não depende do governo, ele depende de milhares de computadores no mundo todo. Tu não consegue acabar com todos esses computadores de uma hora para outra, entendeu? Então, é o dinheiro mais democrático que tem, é o dinheiro mais à prova de qualquer interferência de poderosos sobre o dinheiro da gente. Em todas essas questões de impressão desenfreada, de censura, né? Confisco, de troca de moeda. Exatamente. Então, todas essas questões o Bitcoin resolve. E fora que é o seguinte, como ele é um bem muito escasso, é um ativo muito escasso, e como ele está em processo de adoção pela sociedade, então muita gente já percebeu que o Bitcoin tem uma tendência de alta que não se pode dizer em que momento, até que ponto vai também. Então ele tem atraído a atenção das pessoas por conta dessa valorização dele. Mas o principal motivo para o Bitcoin existir não é um get rich quick, né? Um esquema para ficar rico da noite por dia, né? Muito longe disso, né? O que tem acontecido às vezes é que outras moedas tentam plagiar a ideia do Bitcoin para fazer um esquema assim, né?
para o dono ficar rico muito rapidamente e o pessoal cai nessa, a moeda valoriza um monte e depois ela cai e nunca mais volta, né? Isso a gente vê constantemente, né? Então é necessário separar o joio do trigo, né? Sim. Existem projetos interessantes para outras finalidades complementares ao Bitcoin, mas tem que ter muito cuidado, porque só Bitcoin é Bitcoin, né? Só o Bitcoin é Bitcoin. Muito obrigado por ajudar a galera a explicar um pouco o conceito por trás da criação do Bitcoin, que o pessoal que está assistindo do outro lado da tela, talvez o pessoal esteja assistindo em 2032. Sim. Né? Então a gente tem que colocar, a gente tem que botar lapso temporal no vídeo, né? Sim. Hoje nós estamos esse vídeo está sendo gravado no dia 11 de março de 2022, mas para o canal no dia 11 de março de 13, porque este canal aqui ele contabiliza o tempo e espaço pós-Satoshi. Né? A contabilidade do tempo e o espaço é a partir do bloco Gênesis, que é o primeiro bloco que Satoshi minerou. Então foi no dia 9 de janeiro. Na verdade ele minerou no dia 3. Né? No dia 3 a data do bloco é dia 3, mas parece que o bloco confirmou dia 9. Confirmado dia 9. Então, vamos deixar estabelecido dia 3 de janeiro, 0. 3 de janeiro de 2009 passa a virar 3 de janeiro de 0. Fazendo essa brincadeira séria, porque tu deu o exemplo da guerra. Né? Então, se tu estiver vendo o vídeo em 2027, né? Daqui a 5 anos, no ano 18, pós-Satoshi, e daqui a pouco a guerra acabou, né? Eu espero que sim. Então o Alexandre deu o exemplo da guerra que está acontecendo no dia de hoje da gravação entre Rússia e Ucrânia e como o Bitcoin ele consegue solucionar esses problemas da pessoa comum, do civil, de algo que ele acaba participando involuntariamente. Porque tem políticos que decidem se degladiar por motivos A, B ou C, e a pessoa, o cidadão comum que não tem absolutamente nada a ver com isso, acaba sofrendo as sanções que a guerra acontece. E pela primeira vez na história da humanidade, há uma guerra, mas há um ativo que consegue proteger o cidadão comum. E isso é um milagre, de certa forma, né? E tem uma beleza por trás disso. O Bitcoin, ele é quase poético quando ele consegue dar a possibilidade ao cidadão comum, que não tem nada a ver com a guerra, algo para se proteger de loucuras de políticos. De uma arbitrariedade de políticos. Por exemplo, o Putin lá não está deixando... Na verdade... ninguém mais está aceitando o dinheiro russo, né? O dinheiro russo, quem mais no mundo vai aceitar o dinheiro russo no dia de hoje, né? Ninguém mais. Então tu imagina que tu é um cidadão comum e tu tem um negócio que trabalha com importação e exportação e tu tem que pagar o cara da Iugoslávia, lá nem existe mais Iugoslávia, dei um exemplo errado, da Romênia. Como é que tu vai mandar dinheiro pro cara? O cara da Romênia não vai mais aceitar porque a Romênia fechou fronteira com a Rússia. Foi desligado do SWIFT? Porque o ditador da Rússia resolveu jogar a bomba em outro país e o cara que está fazendo importação e exportação fica tipo, e aí como é que eu fico? Já está sofrendo com o problema da guerra. Já está sofrendo com o problema da guerra, que é um problema gigantesco, obviamente. Aí ele acaba sofrendo diretamente com retaliações econômicas que deveriam ser ao governo. Como é que ele protege o patrimônio dele? Como é que ele protege a economia dele? O negócio dele. Então, continuando o papo aqui com o Alexandre, tocou a campanha ali porque a gente pediu uma comidinha ali que vamos comer depois do vídeo. Mas estávamos falando da proteção da pessoa quando ela participa involuntariamente de uma guerra que, infelizmente, a regra na humanidade, se a gente pegar toda a trajetória do ser humano, a maior parte do tempo foi violência. Se a gente pegar todo o histórico da humanidade, a maior parte do tempo a humanidade passou por guerras. E a menor parte por paz. Então eu poderia chegar na conclusão óbvia, né, que infelizmente a violência é a regra e a paz é a exceção. Então estamos vivendo num ambiente de regra, que é um ambiente de violência. Infelizmente. Espero que um dia a humanidade consiga evoluir a ponto de se tornar a paz algo regra, em vez de exceção. E pela primeira vez na história da humanidade, se a gente pegar toda a humanidade, a gente conta o tempo e espaço a partir do nascimento
aqui no Ocidente de Jesus Cristo. Então nós estamos no ano 2022. Mas a humanidade existe há muito mais tempo. A humanidade existe. Há relatos que mais de 1 milhão de anos. Né? A gente conta o tempo e espaço a partir de antes e pós Jesus Cristo aqui no Ocidente. Há outros lugares do mundo que contam de outra forma. Neste canal, por exemplo, antes e depois de Satoshi. E estamos passando por mais uma guerra. O ser humano ainda não evoluiu para conseguir chegar num momento de paz. Mas o Bitcoin, ele é uma ferramenta de ajuda. Pela primeira vez na história da humanidade, há uma ferramenta no qual aquela pessoa que não tem nada a ver com a guerra, mas está no território da bomba, ele consegue dizer assim, vou me proteger. Ou mesmo quem não está no território, mas ele vai ser afetado. Vai ser afetado. Por impossibilidade de fazer negócios, etc. e tal. Então, olha como o Bitcoin está mudando o mundo, de certa forma. Eu vi uma reportagem, uma palestra em inglês. Eu não me lembro quem foi o palestrante, peço perdão, depois eu posso procurar e botar nos comentários, nas observações, que ele fez uma declaração que me chamou muita atenção, que ele disse que hoje nós vivemos o padrão dólar no mundo, né? E o padrão dólar, ele é lastreado em sangue. Sim. Porque os Estados Unidos ele tem a maior força, força militar, maior força militar, e ele impôs tipo assim, ou vocês usam o dólar ou a gente começa a matar vocês. Basicamente então, isso. E aquele papel impresso pelo governo, ele não tem nada que segure o preço do papel, é só um papel impresso, que o governo diz que vale algo. É uma demanda artificial, né? Totalmente artificial, que é impositiva na guerra. Impositiva no sangue, ó. Ou tu usa o meu papel, ou eu vou vir aqui e vou ter que te matar. Sim. Então o lastro do dólar é o sangue. E aquilo me impactou muito, que tipo, cara, é verdade. Porque o que significa lastro? Né? Se a gente for tentar... Que garante o valor, né? Que garante o valor. Que, por exemplo, assim, ó, eu gosto muito de dar o exemplo do tipo assim, eu tenho um violão, eu toco violão, sou músico, né? E eu quero vender o meu violão. Em vez de eu sair carregando o meu violão por aí para tentar vender, eu faço um papel, eu assino, ó, esse papel vale o violão tal, não sei o que, e assino. Vale, né? Como se fosse um vale, né? E aí eu chego, a pessoa quer comprar de mim o violão, em vez de eu sair carregando o violão aí, o violão pode ser roubado, o violão pode estragar, pode acontecer N fatores, em vez de eu ficar com risco de carregar o violão, é muito mais fácil eu dar o papel para a pessoa que quer comprar o violão, tu quer comprar um violão, tá aqui, que vale um violão. Aquele papel, ele não vale nada em si só, o que vale é o violão. Sim, mas tem um lastro, né? O lastro daquele papel é o violão. O violão é o que segura o valor daquele papel. Tá, o violão custa 400 mil satoshis. Estou dando um exemplo, né? Vamos precificar em satoshi aqui, por favor. O violão custa 400 mil satoshi, e ali eu boto, vale um violão, e tu bota 400 mil satoshi na minha carteira e eu te dou o papel, porque tu sabe que tu vai poder buscar aquele violão. Porque o papel em si só ele não tem valor nenhum. Sim. O dólar é a mesma coisa. O dólar é só o recibo do governo americano, que por si só não tem valor nenhum, porque ele não tem um violão. O governo americano, ele não tem um violão que garanta o valor do papel. Ele tem o exército. Ele tem o exército. Tem o exército. Então a força daquele papel não é algo útil, que é tocar uma música. É uma ameaça. É uma ameaça. Então o lastro do dólar é a violência. E o lastro do Bitcoin é a paz. Exatamente. Olha que bonito isso. E eu tenho mais uma coisa, né, uma colocação nesse sentido, que é o seguinte, as guerras do século passado, as grandes guerras, foram financiadas com ampla emissão de moeda, né, isso que acabou gerando hiperinflação na Alemanha, etc. Né, todos os problemas que houve, né, econômicos, né, eles foram criados por essa bolha, né, se criou uma bolha, né. E até então existia a paridade com o ouro, né, as moedas eram lastreadas em ouro. Isso limitava os gastos governamentais, porque tu tem que ter o ouro para gastar. Né, isso limita, é um limitador. Né. Então, por isso que o século XIX, né, que é um século retrasado, ele foi um século pacífico, né, segundo amigos meus que estudam mais história, são mais interessados nessa área, o século XIX ele foi um século mais pacífico, porque havia esse lastro no ouro. Né? Então os governos eles tinham um orçamento muito mais restrito. Tu tem que ter o ouro para ter o papel. Exatamente.
E o Bitcoin, a adoção em massa do Bitcoin, né, iria levar a uma situação assim, como o Bitcoin, ele embora ele não tenha um lastro, um outro ativo, ele acaba tendo um lastro na energia, né, no custo energético, porque o Bitcoin, fabricar o Bitcoin não é de graça, ele tem um custo computacional que consequentemente tem um custo energético. E isso faz com que o Bitcoin tenha uma escassez. A pessoa que fabrica o Bitcoin, o minerador, ele vai dar valor para o seu produto porque ele sabe que esse produto não saiu de graça. Né? Custou muito, ele teve que investir em equipamento, ele teve que investir em tempo, energia. Não é uma coisa que ele não é que nem um dinheiro impresso que o cara vai lá e só imprime, entendeu? É um custo baixo, entendeu? Então ele não tem um custo intrínseco, como o pessoal gosta de falar, se bem que custo intrínseco, né, o valor intrínseco é um conceito errado, né? As coisas têm valor porque as pessoas atribuem valor, mas enfim, ele tem um custo intrínseco. Então o próprio fabricante, ele valoriza o seu produto porque o seu produto tem custo. O cara não vai fabricar para vender a mais barato do que ele pagou, entendeu? Do que ele gastou para fabricar. Ninguém vende abaixo de custo, né? E tem um número fino de bitcoins. E ele é finito. Ele é finito, né? É finito e a emissão dele é controlada. Então, o que isso teria impacto na sociedade, uma ampla adoção do Bitcoin? Que as pessoas e etc., governos e tal, eles vão viver dentro da realidade, eles vão parar de se alavancar, eles vão parar de emitir dívida, né? Porque na realidade toda essa emissão de moeda é dívida também emitida, né? Eles vão parar de emitir dívida para financiar seus devaneios, né? Para financiar projetos megalomaníacos e destrutivos. Então isso vai fazer com que os governos sejam mais pé no chão. E ao serem mais pé no chão, eles não vão guerrear tanto, porque defender é muito mais barato que atacar, né? Fazer comércio tem muito mais sentido fazer comércio. Com certeza. Esse é o ponto que eu acho que a gente está se aproximando de uma maior paz, porque hoje em dia existe o comércio internacional e os países não têm interesse na guerra hoje. Pode ver, todos os países estão repudiando. Ninguém quer entrar na guerra. Ninguém quer que haja uma guerra, porque a guerra atrapalha todo mundo. A guerra é péssima para negócios, né? Péssima para negócios. E negócio traspassa. Exatamente. Porque eu prefiro fazer negócio com o Alexandre do que brigar com o Alexandre. Exatamente. Entendeu? Então, traspassa, né? Porque se a gente faz um negócio e a gente aperta a mão, tu ficou satisfeito e eu fiquei satisfeito. Exatamente. As duas pessoas ficaram felizes. Então, o lastro do negócio já passa também, né? E muitos grupos de bitcoiners, não diria grupos de bitcoiners, mas muitos grupos de pessoas que querem entender Bitcoin, começam a questionar essa questão do lastro. E muitos pensam que o real, o dólar, o peso, o euro são lastreados em algo, e não são. Não são. E eu digo que é o seguinte, o Bitcoin ele não tem lastro. O Bitcoin é o lastro. Exatamente. Entendeu? Agora, o primeiro país, talvez você esteja vendo o vídeo no futuro, né, que nem a gente brincou antes, daqui a 10 anos, né, mas no dia de hoje, há um país que já adotou o Bitcoin como moeda corrente, que é El Salvador. E o que El Salvador está fazendo para fazer com que o país avance economicamente, se desenvolva? Ele está dizendo assim, se você quer ter a cidadania do país, você tem que deixar em custódia X bitcoins, se não me falha a memória, são 3 moedas, são 3 bitcoins. Tu quer ter a cidadania de El Salvador e morar aqui, então tu tem que deixar a custódia do bitcoin por 10 anos, que nós vamos te pagar uma prestação mensal sobre o bitcoin, e com esse dinheiro nós vamos criar a cidade, o saneamento básico, para fazer investimento de estrados, de não sei o que. Então tu pode ver... É o lastro, né? O Bitcoin acabou virando lastro. Então o El Salvador está criando dívida pública lastreado no Bitcoin que ele pega emprestado. Então o Bitcoin virou lastro. E eu acho que isso vai acontecer naturalmente mundo afora, depois que eles verem que isso dê certo. Né? É uma tentativa, que nem o Alexandre falou, o Bitcoin é uma possibilidade, uma tentativa, porque ainda não vingou no mundo, posso dizer assim, né? Eu diria que, sei lá, menos de 0,1% da população mundial usa o Bitcoin como forma de pagamento, né? Então ele ainda não vingou, é uma especulação, uma probabilidade.
que eu jogo todas as minhas fichas que tem uma chance muito maior de dar certo longo prazo do que manter a moeda estatal. E eu acho que daqui a 10 anos El Salvador vai ser uma potência no mundo. Vai ser tipo o top 5 no mundo do país mais rico do mundo. Claro, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, pode invadir, explodir. Né? Podem matar o presidente. Mas se acontecer no curso natural da paz, que é a exceção, né, eu espero que sim, daqui a 10 anos El Salvador vai ter a cidade que vai se chamar Bitcoin, né? Bitcoin City, né? E vai ser uma cidade modelo no mundo e o Bitcoin virou lastro. E isso é o mais legal de tudo, né? Porque a função do lastro é trazer algo finito, para que tu não possa imprimir algo infinito. Porque hoje o dólar, o real, tu sabe quantos dólares existem? Existe essa conta, né? Uma aproximação, né? E o pior é que ela é assustadora, porque tipo, 2/3, 1/3 dos dólares foram criados recentemente, muito recentemente. Nos últimos 5 anos foram criados por 2/3 só. Mas, Júlio, tu sabe quantos dólares existem? Com precisão matemática? Não, eu não me recordo. Eu vou te dizer que nem o presidente dos Estados Unidos sabe. Não tem como, a questão é que para tu saber, tu tem que confiar neles. Exato, é o número que eles estão dizendo. Então, além de não saber, tem a questão da confiança. Então, tem 2 erros do problema da centralização do dinheiro que o Bitcoin funciona por ser descentralizado e ter um número finito. O dólar é infinito. Porque se agora, que nem o Alexandre falou, que 2/3 de todos os dólares que existem foram criados nos últimos 2, 3, 4, 5 anos, ele pode continuar imprimindo cada vez mais infinitamente. Exatamente. Então o dólar não pode ser o lastro porque ele é infinito. E a função do lastro é trazer algo finito. Por isso que eu dei o exemplo do violão. Porque o violão ele é aquele único, né? Tu até pode construir outros violões, mas tu tem um número fim de madeira, tu tem um número fim da matéria-prima, ele é escasso, né? Porque se não fosse escasso, mas qual é o problema? Por que tem que ser escasso? Porque se não for escasso não tem valor, é que nem o ar, né? Claro que o ar é finito, mas para fins práticos da nossa respiração, ele está longe de acabar, né, digamos assim. Então, ninguém vende ar. Né? Se nós tivéssemos um planeta que houvesse escassez de ar, se venderia ar. Então ninguém trabalha também para comprar ar. Esse é o ponto. Então, a escassez, na realidade, ela é o que move o mundo. Porque se não houvesse escassez de nada, ninguém faria nada, né? Porque se tudo é abundante, por que tu vai sair do lugar? Por que tu vai te levantar da cadeira? Exato. Não tem sentido. Esse é um conceito que eu gosto muito desse tema e é uma coisa que eu quero levar adiante no canal, quando eu for entrevistar os bitcoiners, né, em geral, que é o conceito da escassez que as pessoas simplesmente ignoram. As pessoas pensam que trabalho, que ter que trabalhar é um fardo, é algo ruim. Sim. Mas a verdade é o seguinte, nós temos que passar o conceito que a pessoa não está trabalhando por trabalhar. Ela está produzindo porque nós vivemos num mundo de escassez, onde tudo tem que ser produzido. Né? Essa cadeira que nós estamos sentados, ela precisa ser produzida. A matéria-prima até veio do universo. Talvez daqui a um tempo nós tenhamos robôs autorreplicáveis e bababá, e daí o ser humano vai ficar de boa. O ser humano, muitas coisas não precisarão ser produzidas. Mas tem que ser produzido, nem que seja pro robô, mas tem que ser produzido, né? Mas todo mundo acorda de ter um propósito na vida e trabalha, não sei o quê, porque nós temos que produzir, nós temos que colocar nas nossas mentes, na minha humilde opinião, que nós temos que explicar desde do bebezinho e tal, que nós temos que viver numa sociedade produzente, né? de produção, produtivo, né? Nós temos que fazer com que as pessoas sejam produtivas, porque hoje nós temos um incentivo à não produção, né? Por que eu vou produzir? O governo que me dê a escola, o governo que me dê educação, que me dê segurança, que me dê não sei o quê. Nós vimos nos Estados Unidos com auxílio, né? Muita gente não querendo trabalhar porque tem um auxílio. E aí tu faz que essas pessoas se tornam improdutivas. E o pior é o seguinte, isso não causa apenas um problema econômico, isso causa um problema social filosófico, porque se a pessoa ela não tem finalidade na vida, ela não é útil, a vida dela passa a ser vazia. Qual é o sentido de uma vida em que tu não produz nada? E quando tu produz, tu ajuda o outro. Exatamente.
A produção é uma forma de relacionamento social, é uma forma de interação na sociedade, né? Há trocas, né? Eu faço A, tu faz B e a gente troca. Isso faz com que a gente tenha uma paz, que a gente respeite um ao outro, porque afinal a gente precisa um do outro, né? Isso faz com que a gente se integre, com que a gente vire uma sociedade, né? Isso faz com que a gente dê sentido à vida, né? Então, na realidade, as pessoas reclamam da escassez, mas a escassez ela é necessária, pelo menos em algumas coisas, né? Ela é necessária que haja escassez, e se nada fosse escasso, a vida provavelmente não teria sentido, né? E essas discussões todas, esses misconceptions, né, como eu falei, elas acabam vindo à tona para quem se interessa pelo Bitcoin, para quem começa a estudar o Bitcoin, porque ele acaba revelando essas doenças que a nossa sociedade tem de entender as coisas de uma forma errada, né? De criar alguns conceitos que não fazem sentido, né? Como esse conceito, tudo deveria ser abundante, etc. Talvez algumas coisas sim, mas se tudo fosse abundante, a vida perderia o sentido, né? Mas nós vamos chegar, eu espero que a humanidade consiga evoluir, né, se não tiver guerra nuclear aí, não sei o quê, sim, que a gente consiga ser abundante o suficiente de ter, que as pessoas tenham acesso ao mínimo necessário. Não, isso está acontecendo, né? A pobreza, ela está praticamente sendo erradicada, por incrível que pareça, né? Claro que as pessoas ainda passam alguma dificuldade na vida, né? Muita gente, no Brasil principalmente. Mas o que acontece? Se a gente compara com os nossos avós, né? Sim. Se a gente olha, não é muito tempo atrás, né? É que muita gente muito nova não passou por isso. Mas a vida era muito mais difícil, né? Sim. Muito mais difícil. E cada vez mais a vida vai simplificando. Eu acho que o Bitcoin é uma ferramenta de progresso que o tempo e espaço é relativo. O Albert Einstein já nos ensinava, né? Então, se eu pegar lá 1910 a 1920, eu tenho um lapso de 10 anos. Se eu pegar 2022 a 2032, eu tenho os mesmos 10 anos, mas a velocidade da informação é muito diferente. Aqui a velocidade vinha assim, e aqui a velocidade da luz. Então aqui eu tenho zilhões de informação, enquanto aqui eu tenho 0,1 de informação. Então o Bitcoin ele vai fazer com que a humanidade evolua em informação no momento que ele traz a liberdade à pessoa dessa loucura que nós vivemos ainda hoje, infelizmente, desse controle social que é conduzido por políticos, infelizmente. Então o Bitcoin ele consegue dar um pouco de luz nessa escuridão que é o mundo controlado. Então esse é uma das coisas que o canal tem como objetivo, né? Esse canal ele tem como objetivo ser de certa forma filosófico, né? Ele tem como objetivo, por exemplo, eu me sentiria extremamente à vontade, por mais que seja um canal de Bitcoin, de criptomoedas e tudo mais, me dar ao luxo de entrar numa conversa contigo aqui de por que existe pobreza? Como erradicar a pobreza? Eu me daria tranquilamente ao luxo de abordar temas como esse, conceitos como esse, e como o Bitcoin vai ajudar a solucionar isso, né? Porque quando eu digo levar a palavra de Satoshi adiante, por que Satoshi criou o Bitcoin? Eu te pergunto isso, Alexandre. Por que tu acha que Satoshi criou o Bitcoin? Bom, essa resposta, pelo menos parcialmente, está no bloco 0 lá, que o Satoshi criou, né? Que ele escreveu lá uma manchete de um jornal, né? Em 2008 teve aquela crise, né? Do subprime, né? Que vários bancos quase foram à falência e os governos resgataram, salvaram os bancos com dinheiro público, né? E sendo que ali poderia ter má versação de dinheiro, má administração, etc. E pode ter gente que se lupetou com isso aí, né? E levou dinheiro, ou seja, é um Robin Hood às avessas, né? Tu usar a tirou o dinheiro dos pobres para dar para os ricos, né? Então, essa foi uma das motivações que a gente sabe que o Satoshi teve, mas existem várias doenças econômicas e sociais como essa que ocorrem ciclicamente no mundo. A gente falou algumas coisas aqui, deu umas pinceladas. Eu acho que nas próximas
edições aí, nos próximos programas, a gente pode poder aprofundar isso, de coisas que estão erradas estruturalmente na nossa sociedade, né? Ou que pelo menos deveriam ser melhor compreendidas e debatidas pela população, que a população às vezes nem se dá conta disso, né? E que o Bitcoin certamente vai ajudar a melhorar, ou pelo menos tornar esse assunto, trazer esse assunto à tona, fazer com que os governos encarem a realidade, né? Porque hoje está muito cômodo. Hoje ou até deixa de ser necessário, né? Ou até deixa de ser necessário, resolve o problema. Então, essa questão filosófica que eu acho interessante, né, no teu canal, porque a gente vê canais de investimento, a gente vê canais abordando a parte técnica, né, do Bitcoin, que isso também é necessário. Claro, um se ajudam, né? Se ajudam mutuamente. Mas é importante discutir essa questão, porque a população precisa refletir, claro, sobre a nossa realidade, né? Sobre em que cenário ela está inserida e o que os governos, né, e os poderosos, né, não é só o governo, né, mas o que os poderosos estão fazendo com a gente? De que forma que a gente está sendo manipulado nesse sistema, né? Existe um sistema, né? Que eu não acredito que seja uma coisa coordenada, eu acho que a coisa vai se acomodando, né? Porque tá bom para todo mundo, né? E para quem tá ruim o cara não reclama, é mais ou menos isso. Mas é importante que as pessoas deem conta, né? Principalmente o cara que está sendo prejudicado por esse sistema aí, né? Tá sendo... E ele nem se dá conta muitas vezes, ele nem percebe que ele está sendo roubado, que ele está sendo prejudicado, né, de uma forma geral, né? Então essa discussão filosófica é importante, né? Porque se a pessoa concorda com isso, né, ela pelo menos ela tem que ter ciência, né? Ela tem que... Sim, esse é um dos motivos que fez com que eu tomasse a iniciativa de abrir esse canal, né? Porque eu vejo fortemente uma lacuna, né, dessa informação que vai chegar tanto para a pessoa que está começando do zero, que nem eu falei no começo do podcast, okay? Que vai ter pessoas que vão ver esse vídeo e não vão entender lufa nenhuma. Sim. Porque está começando literalmente do zero. Mas não desista. Não desista. Exato, não desista, tem que insistir, né? O conhecimento ele está disperso. Então, às vezes, tu vai ver 1 hora desse podcast e tu vai pegar 1 minuto que tu vai mudar, né? Vai acender uma centelha ali. Então isso é importantíssimo, né? O Alexandre ele já tem um conhecimento tão avançado, né? Que poderia dar aula para pós-graduação, para mestrado da filosofia e do Bitcoin no geral. E às vezes a pessoa está na primeira série e não vai entender o que o cara do mestrado vai falar. Mas daqui a pouco tem uma frasezinha que vai fazer com que a pessoa nasça na primeira série e já... Opa, peraí. Então eu já vou partir desse ponto para chegar até lá, né? Então é importante mesmo que a pessoa, que você do outro lado da tela não recém está entrando, né? Tenha que entender por que o Bitcoin foi criado, o que ele quer solucionar, qual a mensagem que Satoshi quis passar, entre outros, porque eu não vejo hoje ninguém tentar divulgar o Bitcoin como forma de pagamento, que nem nós vamos fazer uma campanha. E é possível, né? E é possível, muito possível. Nós, nesse canal aqui, nós vamos fazer campanha de ensinar o pequeno comerciante, o médio, o grande, aquele que tiver interesse, a passar a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. E eu vou visitar estabelecimentos... E, aliás, é uma das melhores maneiras de adquirir Bitcoin é aceitar o Bitcoin como forma de pagamento, claro. Porque você não vai estar pagando taxas embutidas para um intermediário, né? Eliminar o intermediário. Esses intermediários hoje são necessários? São muito importantes, né? Mas o Bitcoin não foi feito para isso. Não foi feito para isso. O Bitcoin não foi feito para apenas uma transição, né? É uma transição. Então, é importante quem deseja fazer uma poupança em Bitcoins, adquirir Bitcoins, que eu acho uma coisa que vai ser falada, acredito, nos próximos programas, que essa pessoa comece a aceitar Bitcoin no seu estabelecimento, como na sua profissão. E é isso que o canal quer ajudar também. Então o canal ele tem como intuito
ajudar o comerciante a passar a aceitar Bitcoin como forma de pagamento, visitar estabelecimentos que já aceitam Bitcoin para divulgar, né? Fazer entrevistas com Bitcoiners para levar adiante a palavra de Satoshi. Enfim, tem todo... Esse é o norte do canal. Mas, falando já na questão da poupança, o Alexandre e eu, a gente está bolando um projeto que é a compra coletiva, né? Que nós temos nós gostaríamos de apresentar para vocês uma oportunidade de quem quiser comprar mensalmente e se proteger com pequenos valores para ter de Bitcoin. Eu tenho condições de comprar R$50, R$100, R$500, R$100, R$1.000, não importa. Nós vamos conseguir fazer nós vamos conseguir ofertar para você do outro lado da tela valores que normalmente outros não conseguiriam, e de forma coletiva, o que é melhor de tudo, que vai ajudar todo mundo, vai ajudar todos de uma vez só, né? Então eu gostaria que tu abordasse um pouco sobre isso também, Alexandre, que nós vamos fazer essa parceria, Alexandre e eu. Eu comecei ano passado com amigos, né, parentes, no início foram minhas irmãs, depois foi entrando mais primos, amigos, etc. Comecei um projeto chamado Compra Coletiva de Bitcoin. O que é? As pessoas faziam um Pix todo dia 10, né? E eu ia lá, juntava esse dinheiro, fazia uma compra só numa exchange, pesquisava Vinícius aqui, né? Com a exchange Vinícius. Com a exchange Vinícius. E visando o quê? Redução de taxas, entendeu? Porque daí você tem uma transação só. Quem entende um pouco mais de Bitcoin sabe que existem taxas de transação, né? E essas taxas, como é uma transação só, elas eram rateadas entre os participantes, né? Entre 10, 15 participantes. Então acabava saindo muito barato, eu conseguia repassar isso para essas pessoas, né? E acabava saindo um custo menor do que se fosse adquirido diretamente na exchange ou diretamente, né? Sim. Então isso é uma coisa interessante, né? E fora a questão que eu organizava tudo, ficava mais, porque senão você tem que entrar em contato, eu fazia esse meio de uma burocracia, né? Uma burocracia. Essa taxa que o Alexandre está comentando é o seguinte, quando tu compra numa casa de câmbio tradicional, né, que nós chamamos aqui em inglês uma exchange, tu vai comprar numa casa de câmbio e tu vai comprar pequenas frações, se porventura tu quiser tirar da casa de câmbio e passar para tua carteira, tem um custo muito elevado. Tem exchanges, muito caro. Tem exchanges por aí que chega a ser bizarramente o valor. R$100. R$150, tipo, só para tirar da casa de câmbio e passar para minha carteira. Não interessa o valor. Não interessa o valor. Não é proporcional o valor. Então, se tu for comprar R$100, tu não consegue nem tirar. Não consegue tirar. Então, tu vai comprar R$500, pô, 150 só para tirar é 30%, né? Então, para essas pequenas compras, aí o que faz? A pessoa acaba deixando o dinheiro na casa de câmbio e acaba custodiando o Bitcoin a terceiros, que não é a proposta. Então, o Alexandre e eu criamos agora um projeto de compra coletiva que vamos trabalhar em conjunto, que vai estar aqui no vídeo aqui, o WhatsApp para fazer para quem quiser começar a adquirir, que nós vamos fazer isso diariamente, tá? Então, não importa o dia, a hora, vai estar aqui o link aqui do WhatsApp para você poder fazer a compra. Quero comprar R$50, quero comprar R$100, quero comprar R$200, não importa o valor que for, todo dia a gente vai pegar o dinheiro de todo mundo, vai fazer um envio único, que daí a gente vai conseguir dividir essa taxa entre todos e vai acabar ficando uma miséria, centavos, poucos, um custo irrisório, né? Que a gente vai conseguir, uma questão que o Alexandre ele entra na parte técnica, que ele consegue pegar todos as carteiras de todo mundo e botar num único bloco, né? Numa transição única, que é a parte dele que a pessoa que está do outro lado da tela, essa questão não é irrelevante, não importa, né? O importante é que vai reduzir o custo e muito para aquela pessoa que quer comprar em pequena escala. Então, o que nós vamos fazer? Nós ainda estamos trabalhando no projeto, a definir o horário de envio. Então, suponhamos que a gente vai decidir que o envio vai ser às 8 da noite. Então, todo mundo que ficar enviando dinheiro até às 7h45, né, entra naquele dia. Tu mandou às 9 da noite, 10 da noite, aí tu vai no dia seguinte.
Então a gente vai fazer um envio único para essa questão de custo de envio que nós abordamos recentemente. Então é uma maneira... E esse custo não é nosso, tá? É o custo da rede, custo né? Da rede. É o custo da rede do Bitcoin, né? Para mandar Bitcoin tem um preço da rede, uma pequena taxa. Enfim, então é uma proposta fantástica para você que tem agora a oportunidade de poupar um pouquinho em Bitcoin, né? Todo mês. Então, tipo assim, sobrou R$50 no dia, manda para transformar em Bitcoin. Sobrou R$20 que seja. O preço, né, caiu um pouco. Quer aproveitar, enfim. Então, a gente quer ofertar isso para vocês. Então, estamos fazendo um produto chamado Compra Coletiva. Aqui no podcast aqui vai estar o WhatsApp aqui para você se inteirar. Vai ser muito fácil de fazer, a gente vai fazer sempre um envio diário. Então, é uma oportunidade maravilhosa para você que tem quer entrar, que tem um valor menor, enfim, e não quer sofrer com essas taxas absurdas das grandes exchanges. É uma solução para você. Então, vamos trabalhar fortemente nisso, esse projeto do Compra Coletiva, Alexandre e eu. Agradeço o Alexandre até por me ajudar a fazer isso acontecer, porque eu sempre falei para o Alexandre o seguinte, isso desde que eu conheci ele no mundo Bitcoin, é o seguinte, eu entrei no mundo Bitcoin pela ideologia, eu entrei pela filosofia do Bitcoin, mas eu sou capitalista assumidamente, publicamente, eu sempre falei abertamente muito bem do capitalismo, eu sou capitalista, eu viso lucro, eu acho que o lucro é o motor da sociedade, é o fator que faz a engrenagem acontecer. O lucro nos mostra que a gente está gerando valor. Está gerando valor, exato. Então, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não quero ganhar dinheiro. Né? Eu não vou ser hipócrita de negar isso. Nunca seria hipócrita de dizer isso. Só que eu gosto muito de atender aquela pessoa que está iniciando e que tem muita dificuldade. É uma satisfação. Que eu vejo que no mercado está faltando quem satisfaça isso as pessoas. Porque hoje em dia, como o Bitcoin é um ativo que na cotação de hoje, do dia de hoje que está sendo gravado, na moeda estatal, é R$200 mil no dia de hoje, do dia da gravação. Talvez você esteja vendo o vídeo e já esteja 1,5 milhão, né? Mas no dia da gravação, mas no dia da gravação de hoje é 200 mil. Então, se tu for comprar R$50 e tu dividir 50 por 200 mil, vai dar uma fração de 0, a pessoa que está vendendo do outro lado, a casa de câmbio ou pelo espelho, não vai querer, então ela não quer te atender. Porque ela tem clientes grandes. Ela prefere atender um cliente grande do que ficar atendendo os pequenininhos. Então, a gente sabe que é importante atender. É importante, claro que é. Por isso, para o mercado, para o sistema, é importantíssimo. Por isso que eu faço, que eu bolei com o Alexandre, na verdade o Alexandre trouxe a ideia, eu achei fantástico, muito obrigado, de trazer uma forma de atender esse pequeno. Dar um custo mínimo para o pequeno. Então, com compra coletiva, viabilize, né? Com compra coletiva nós vamos conseguir viabilizar para o pequeno entrar. O pequeno, por favor, a gente sabe que 100, 200, 300 reais é dinheiro. Sim, não vou interpretado. Mas proporcionalmente para um ativo de 200 mil, 200 reais é nada. Né? Então, para este proporcionalmente pequeno, então, é uma fórmula perfeita, a um custo baixíssimo. Né? É importante ele começar. Né? É importante começar. E até reserva um valor mensal. Ou diário, ou mensal, ou semanal, seja o que for, você que decide. Você que decide. Mas eu digo assim, reserva uma parte do seu salário mesmo, né? Porque é importante poupar. Esse é um outro conceito que o Bitcoin traz. Exato. Que é a questão da poupança, a questão do pensamento de longo prazo. Hoje em dia, com as moedas inflacionárias, né? As pessoas foram educadas a não guardar dinheiro. Né? Porque o dinheiro amanhã vale menos que hoje. Por que eu vou guardar se amanhã vai valer menos que hoje? Exatamente. O Bitcoin é o contrário. Então, a gente quer restaurar essa mentalidade de poupar. Né? A gente quer viabilizar que as pessoas possam poupar numa moeda forte. O Bitcoin é a moeda realmente forte, as outras não. Né? Tem o ouro, mas o ouro tem uma série de questões. O ouro é inferior, né, em uma série de questões. O ouro como moeda ele não serve. Ele serve como uma reserva de valor. Para tu reservar patrimônio, o ouro funciona. Né? Agora, como uma moeda, não. Como é que tu vai dar troco em ouro? Sim. Mas a liquidez que tu tem com o Bitcoin é muito superior. Não, a liquidez do Bitcoin hoje é maior que a liquidez do dólar. Eu acho que teve uma vez que fosse tu que falou isso até num grupo. Porque se você tentar trocar dólar no Brasil,
você vai ter muito mais dificuldade do que para trocar Bitcoin. Não tenho sombra de dúvidas. Então, principalmente se a liquidez do Bitcoin é dólar físico, né? É isso. E você vai pagar muito mais, você vai ter um custo muito maior, né? Tipo assim, ó, só para exemplificar para a pessoa que está do outro lado da tela, como eu trabalho com compra e venda de Bitcoins, né? Não raramente vem pessoas que perguntam para mim, tu porventura, tu trabalha com Bitcoin, tu compra e vende dólar também, eu tenho dólar aqui porque eu fiz uma viagem e sobrou, né? Ou motivo A, B ou C, eu tenho dólar aqui, tu faz? Cara, não faço, o meu é só, se for o USDT, que é aquele dólar Tether, né? Ou o USDC, enfim, até aí eu consigo, né? O dólar digital ali, não o dólar original, o dólar, enfim, aí consigo, mas o dólar na mão ali, sem chance, não tem menor. É comum as pessoas perguntarem. Eu tô com uns 30 aí, eu queria vender. Não consigo, não consigo. Mas brincadeiras à parte, tem clientes que na inocência acham que é uma coisa normal. Tu trabalha com Bitcoin, é dinheiro, então daqui a pouco eu tenho dólar aqui porque eu fui pra Disney, voltei e tenho 100 dólares aqui, $1.000, enfim, whatever. Tu consegue trocar? Faz 2 semanas que eu tô tentando trocar e não consigo. Faz 1 mês que eu tô tentando trocar e não consigo. E aí, tipo assim, cara, o Bitcoin é segundo, cara. Tu oferece o volume que tu tiver em Bitcoin, tu troca em segundos aí no mercado. A liquidez do Bitcoin para conversão em outra moeda é absurda. O último relato que eu tive é que se compra e se vende em torno de 8 mil moedas por dia no Brasil. Só no Brasil, no Brasil, não é no mundo, se troca em torno de 8 mil bitcoins por dia. Depois você faz o cálculo matemático aí do outro lado da tela, tá? Fica como lição de casa. Mas é um número astronômico para ver o tamanho da liquidez, porque é uma demanda e uma oferta muito grande. Se tu entra num book de oferta, é muito grande. Tem uma liquidez absurda, né? E tem pessoas como eu que ajudam a trazer liquidez para o mercado, né? Então, o Bitcoin, ele consegue ter esse fator da liquidez muito forte. E ele traz esse incentivo da poupança, que nem o Alexandre estava falando, porque é exatamente isso, né? Se na moeda estatal hoje, tem inflação de 15% ao ano, que é o que eles dizem, que na verdade é muito mais, por que eu vou poupar hoje para o ano que vem se vai ter 15% a menos de valor? E isso é constante. Então, tu elimina a função da poupança. O Bitcoin, em contrapartida, como ele tem a questão da escassez e tem o protocolo que de tantos em tantos tempos ele vai ser emitido menos, então ele faz com que tenha um incentivo da poupança. Por isso que eu, Alexandre, nós indicamos, pega uma fração dos teus ganhos, do teu salário e começa a poupar em Bitcoin. Esquece cotação. Esquece. Simplesmente esquece. Esquece a contraparte, o real, o dólar, e vai pegando satoshis, frações de Bitcoins, diariamente, semanalmente, mensalmente. Esquece. Daqui a 10 anos, tu vai entender a força do Bitcoin. É inevitável. Todo mundo que trabalha no longo prazo no Bitcoin, inevitavelmente consegue compreender a força do Satoshi. Talvez no curto prazo, tu sofra um pouquinho pela variação. Tem pessoas que dizem, eu comprei ano passado, o Bitcoin estava 350 mil e hoje está 200. Estou perdendo 30%, 40%. Cara, segura 5 anos, segura 10 anos, que tu vai ver que tu comprou na baixa, sabe? É muito louco isso. E eu queria ajudar o pequeno, né, como eu disse antes, a entrar nesse mundo, por isso a ideia do compra coletiva, né, para fazer com que ele consiga poupar, pensar no longo prazo, que é algo que infelizmente nós não somos educados, para ele sentir a força do Bitcoin, até mesmo porque eu acredito muito fortemente que nós estamos deixando de viver o padrão dólar para passar a viver o padrão Bitcoin. Isso em questão de poucos anos, né? Então, quando o Bitcoin for o padrão mundial, a força do Satoshi, tem que comprar agora, antes que isso aconteça. Né? Sim, eu também acho isso. Algumas pessoas falam, já passou. Não, esse aí começou. Não. Tá muito longe ainda, porque é só você comparar com a internet. Hoje em dia, a maior parte da população mundial tem um celular e tal. Até pessoas muito pobres na África tem celular. E o Bitcoin não está nem longe disso ainda, né? Recém começou. Recém começou. Que nem eu faço uma brincadeira. O potencial é imenso.
Que nem eu faço uma brincadeira séria aqui nesse canal, né, que é a contabilidade do tempo e espaço pós-Satoshi. 13 anos é um adolescente. Não é nada. 13 anos a pessoa nem pensa direito sozinho, né? Precisa de ajuda, né? Então o Bitcoin ainda tem muito. Não, é só você ver o ouro, quanto tempo nós temos o ouro como padrão monetário, de reserva. Muito tempo, né? Séculos. O ouro levou muitos séculos para virar o que é. E o Bitcoin, pelo tempo que ele tem, o que ele cresceu. Nossa, foi absurdo. E você, até no caso da mineração, a tecnologia de mineração, ela hoje está no estado da arte da fabricação de chips. Ele até está forçando a melhoria do estado da arte, porque ela demanda muito mais do que a indústria tradicional. E isso é só um exemplo de como o Bitcoin ele está demandando da sociedade um avanço em várias áreas. Ou seja, o Bitcoin, além de estar à frente, ele está puxando a gente. Ele está levando a gente. É uma alavanca, né? Que participa dessa alavanca. A força do Bitcoin, para quem começa, por isso que eu recomendo, faça uma poupança, nem que seja de R$50, para participar, para se inteirar, para acompanhar o mercado, né? Não venda precipitadamente, porque oscilações de preço elas existem e não dê bola para elas, entendeu? Enquanto tiver a contraparte, o dinheiro total, você vai ter a... Exatamente. Você precisa entender qual a razão de existência do Bitcoin, qual a demanda que ele tem. No momento que você entende isso, você se convence, né, da importância da existência do Bitcoin, fica muito claro para você para onde que ele vai, né? Que para mim já está claro, mas eu não gosto de que a pessoa vá alocar o seu dinheiro de acordo com o que eu estou dizendo, entendeu? Eu não sou analista de investimento e tal, eu não quero eu não quero que nada que a gente diga aqui seja recomendação de investimento. Certo? Até porque eu não enxergo o Bitcoin como investimento. Eu também não. Eu enxergo o Bitcoin como uma ferramenta da liberdade. Se vai valorizar, é uma consequência. Exatamente. Até porque, por exemplo, imagina alguém na Ucrânia ou na Rússia que estava fazendo uma poupancinha em Bitcoin e que estava na sua carteira. Esse é outro aspecto também importante, que é ter o Bitcoin consigo e não deixar numa exchange, Por isso da compra coletiva conosco, né? Para não deixar a custódia. Você compra e já recebe na sua carteira. A gente não fica com a custódia. O Vinícius não vai ficar com a custódia. Nunca, jamais. Eu não fico Bitcoin mais do que 24 horas, né? Não, nem isso. Então, é como uma compra mesmo na internet. Você tem Só que a grande diferença é que a gente envia para a carteira da pessoa e não fica na custódia da casa de câmbio. Exatamente. Então, ele não tem incentivos para assumir com dinheiro. Não que eu acreditasse nisso, que o Vinícius não faria isso, porque eu conheço muito bem ele. Mas eu digo assim, é muito mais seguro do que uma exchange. Porque uma exchange, tem gente que deixa dinheiro lá, muito dinheiro lá. Sim. Então, algumas exchanges têm efetivamente incentivos para fugir. Por qual incentivo a fugir? A custódia. Eu não fico com a custódia. Então, tipo assim, como eu não fico com a custódia, eu não vou fugir com o teu dinheiro porque eu não fico com o teu dinheiro. Né? Então, simples assim. Agora fundamental. Óbvio, né? Agora, se por exemplo, tu deixar na casa de câmbio, daqui a 2, 3 anos, daqui a pouco essa casa de câmbio quebra, foge. Ou é atacada por hacker. Ou atacada por hacker, né? Porque a gente nunca sabe o que acontece. Exato, né? Ou como na quadriga CX, né? Que a casa do Canadá, que o cara morreu e morreu com a senha, né? Morreu com a senha. Tem até um filme no Netflix sobre isso aí. Mas isso aí fica pronto. Mas Alexandre, desculpa as vezes que eu te cortei, eu me empolgo aqui também. Não, eu sou tipo um apresentador Faustão do podcast. Não, mas tem que ser, Que eu fico curioso. Às vezes eu entro ali, né? Eu junto os blocos, né? Sim. Mas eu gostaria muito de te agradecer, né? Pela belíssima entrevista, como sempre, toda vez que eu falo com o Alexandre, assim, é de um conhecimento muito absurdo. Eu sempre aprendo muito, né? 1 hora de conversa com o Alexandre é quase como se fosse uma faculdade. Eu aprendo muito mais conversando com 1 hora contigo do que se eu ficar 5 anos numa faculdade. Tamanho é a importância do conhecimento avançado do Alexandre. Tomara que vocês aí do outro lado da tela
tenham captado um pouquinho que seja do conhecimento do Alexandre, que é avançadíssimo, como já reiteramos aqui, diversos momentos, é o nosso, com todo respeito, é o nosso dinossauro dos bitcoins, porque está há muitos anos, como ele mesmo falou no começo, ali na introdução do podcast, ele entrou em 2011, ou seja, nossa, cheguei aqui quando tudo era mato. Chegou quando tudo era mato, né? Tipo assim, capinou com a galera, né? Entrou na época que não existia casa de campo praticamente, não tinha como precisar, tinha só a mineração, né? Tá, muito na frente do tempo, né? E eu gostaria muito de te agradecer por ter aceitado o convite de fazer esse podcast aqui no canal Palavra de Satoshi. Né? Então, por favor, dê essas suas considerações finais aí para... Posso divulgar o meu grupo aí? Deve. A gente tem um grupo de encontros, ele estava parado em função da pandemia, mas agora a gente pretende retomar. Tá? Procura lá no meetup.com, tá? meetup.com. Meetup. Procura lá. Vai estar aqui no link. Em Porto Alegre Bitcoin Meetup, né? Ou é só procurar por Bitcoin em Porto Alegre, que é o único grupo que tem em Porto Alegre sobre Bitcoin. E nós temos 1.260 membros inscritos, né? E a gente faz eventos periodicamente e tal, o pessoal se reúne para trocar ideias. Né? Amanhã faremos um evento também. Amanhã teremos um evento Se você está vendo o vídeo em 2027, já passou. Mas do dia da gravação para o acontecimento é amanhã. Mas a gente pretende fazer esse evento outras vezes na Redenção, lá, conversar com vendedores e tal, e convencê-los a usar Bitcoin. Então, a gente convida a se juntar a gente lá, participar, trocar ideias e tal. Vai ser bem legal. E é isso aí, eu queria agradecer a oportunidade, a honra do convite. É um prazer muito grande. Sucesso aí no canal, Vinícius. Muito obrigado. Tenho certeza que com a participação do Alexandre, o sucesso é garantido. E eu participo do Meetup em Porto Alegre há muitos anos. O Alexandre é o organizador, é o criador. Eu sou o fundador. É o fundador e é um grupo maravilhoso, né? Tem altas conversas. Altas cabeças do grupo. O grupo de WhatsApp ali fica conversando, assim. É excelente, assim. É excelente, assim. É o meu grupo. Não pelo fato só único também que eu sou um Bitcoiner, mas é o meu grupo favorito do WhatsApp, que é aquele que eu fico conversando com a galera, porque são conversas muito avançadas, assim, a galera, enfim, né? Então, muitos insights, né? Muitos insights saem dali, né? Muito conhecimento, muitas dúvidas as pessoas têm, botam ali e soluções vêm na hora. Então, é um grupo fantástico, eu fico muito feliz de ter tido a honra de estar no mesmo tempo, espaço e região que o Alexandre para estar no grupo do Meetup Porto Alegre. E é isso aí, galera. Então eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês aí do outro lado da tela curtiram o bate-papo, são bitcoiners, querem levar a palavra de Satoshi adiante, então vocês têm o dever moral de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e tudo mais que um canal do YouTube precisa para viver, sobreviver e passar adiante. Né? Porque a ideia aqui é levar a palavra de Satoshi adiante, como bem diz o nome do canal. Então, se você tem na sua alma a filosofia do Bitcoin e quer externalizar isso, esse canal é o seu caminho. Então, ajude ele a fazer acontecer. Então, por favor, vai ajudar demais se tu curtir, comentar, compartilhar, divulgar, se inscrever, etc, etc, etc. Certo? Agradecido. Então, é isso aí. Leve Satoshi com você. Tchau. Até mais. Gostou do vídeo? Então ajude a levar a minha palavra adiante. Curta, comente, compartilhe e divulgue. Viva Satoshi!